Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas com o coração cheio de alegria por um momento especial para nós receber o JMC, Seminário José Manuel da Conceição, o corpo docente, corpo discente, rever alguns amigos queridos, porque estudei no JMC. Então é uma honra para nós, louvamos e agradecemos a Deus por isso. É uma honra para nós receber essa instituição tão importante na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Formadora de ministros. Nós oramos para o Senhor enviar os trabalhadores, e o Senhor envia, quanto à Igreja Presbiteriana, o Senhor envia para o JMC primeiro. Estão revendo alguns queridos aqui, professores, não é? Reverendo Felipe. Muito bom. Irmãos, vamos fazer uma oração para agradecer o Senhor por esta bênção, não é? Esse ajuntamento tão importante. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai maravilhoso, gracioso, misericordioso. Graças te damos, Senhor, por mais este dia. Graças te damos, Senhor, pela nossa vida em Cristo Jesus, o teu Filho amado. Senhor, te agradecemos, Pai, por este culto, por este ajuntamento, pelos teus servos aqui reunidos, pela tua graça. Te louvamos, Senhor, pelos professores, pelos alunos, futuros ministros teus, para cuidarem do teu rebanho, da tua igreja, que é tão cara para o Senhor. Ó Pai, te louvamos e te agradecemos por todas estas coisas. E te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, nós estamos na sua santa e gloriosa presença, dando início às atividades acadêmicas do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Reconhecendo que dele vem a nossa força, nos apresentamos perante a sua presença para o adorarmos na beleza da sua santidade. Portanto, abramos a palavra do nosso Deus no Salmo 111, de 1 a 4. Você pode acompanhar aí no seu boletim, conforme o nosso programa de culto.
faremos uma leitura alternada da palavra do nosso Deus. Os irmãos lerão a parte em destaque do Salmo 111, do versículo 1 ao versículo 4. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor neste momento, adorando por quem Ele é, Deus Santo e soberano sobre todas as coisas. Convidamos o reverendo Ademir Aguiar, presidente da nossa Jurete, para nos conduzir a Deus numa oração de adoração. Santo e eterno Deus, nós te somos gratos por estarmos reunidos aqui nessa noite para te louvarmos, para te adorarmos. Reconhecemos a tua santidade, reconhecemos todo o teu poder, reconhecemos tudo aquilo que o Senhor é e faz em nossas vidas. Por isso, ó Pai, agora, diante da tua presença, nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aceita o nosso culto, aceita tudo que fizermos nesse lugar, porque queremos fazer de todo o nosso coração. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, nesses instantes, sejam agradáveis a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, ao som do piano, coloquemo-nos em pé e juntos louvemos ao nosso Deus com o hino 28, Coroação. Senhor,
Os irmãos podem se assentar. Leitura bíblica, irmãos, no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Oremos ao Senhor, irmãos, confessando assim os nossos pecados ao nosso Deus, que é santíssimo. Convido para nos conduzir a Deus nesta oração, o nosso reverendo Hermes tem, pedi ao reverendo que fique em pé para que o diácono entregue o microfone. Oremos ao Senhor neste momento. Nosso Deus, diante da Tua majestade, só nos resta, por graça, a consciência de nossa pecaminosidade. Somos pecadores. Esta consciência não nos é espontânea. Nós não tendemos a nos sentir assim. Por isso, Senhor Deus, a Tua lei é uma grande expressão da Tua graça, que nos confronta, vem nos mostrar aspectos maravilhosos do Teu ser, que reivindica de nós aquilo que Tu queres, amparando-se sempre na Tua natureza santa e perfeita. E aqui estamos nós, Senhor Deus, pretensamente oferecendo um culto a Ti, desejosos que Tu te agrades de nós e, portanto, te agrades do nosso culto. Sabemos que isto é impossível por nós mesmos. Portanto, Senhor Deus, suplicamos a Tua graça, que nos dá consciência do pecado, mas que também nos perdoe os nossos pecados e que tire de nós a culpa deste pecado que foi carregada por Cristo Jesus na cruz. E que esta culpa tão necessária, Senhor Deus, nos leve não às lamúrias, mas a uma atitude prática de necessidade, de consciência, de carência da Tua misericórdia e da compreensão de quão incapaz nós somos. E assim, Senhor Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, humilhados e agraciados, diante de Ti como criaturas finitas diante do Deus infinito, mas alegres, Senhor Deus, porque por graça Tu nos recebes e Tu nos perdoas em Cristo, naquele que oramos. Amém. Vez, irmãos, ao som do piano, coloquemos-nos em pé e cantemos o hino Necessidade. Amen.
Podei-vos assentar? Na carta de Paulo aos Colossenses, em seu primeiro capítulo, os versículos de 9 a 12, a palavra de Deus nos diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E é isso que nós faremos agora, seremos representados pelo reverendo Felipe Fontes em uma oração de gratidão a Deus por estes propósitos santos para o seu povo. Oremos em gratidão. Senhor, nós somos agradecidos a Ti, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Nós somos agradecidos a Ti porque Tu nos redimiste, nos trouxestes das trevas para a luz e ao longo da nossa vida Tu tens caminhado conosco. Tu não nos deixas só um momento sequer. E é a Tua presença que nos santifica, é a Tua companhia que nos guia, nos conduz, sempre nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Por isso nós somos infinitamente agradecidos ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, continuar neste caminho, no caminho da santificação, no caminho da semelhança com o Teu Filho. E reconhecemos que a menos que o Senhor caminhe conosco, isso não é possível. Por isso, além de agradecer, nós queremos interceder por nós. E pedir, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe sempre e nos dê sempre a consciência da necessidade que temos do Evangelho de Jesus Cristo, para continuarmos crescendo à semelhança da imagem do Teu Filho. Obrigado, Senhor, pelo que Tu tens feito por nós. Obrigado de maneira muito especial pelo que Tu tens feito na vida do nosso seminário, o JMC. Muito obrigado, Senhor, pela sua história. Obrigado pelos muitos ministros que Ele já concedeu à Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós intercedemos pelo nosso ano de trabalho, pedindo ao Senhor que nos dê condições de cumprir com fidelidade o ministério que o Senhor nos entrega. Nós oramos pedindo essas coisas e agradecendo ao Senhor por todas essas coisas, confiados não nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Salvador, o amado da nossa alma, Jesus Cristo. Amém. Preparando-nos para receber a palavra de Deus, ao som do piano, em pé, cantemos o hino Leitura Bendita. Sentar. Aprove ao nosso Senhor Deus
encaminhar o tempo e as condições para que trouxesse a palavra do Senhor para nós esta noite, nosso irmão reverendo Marcos Sérgio. Reverendo Marcos Sérgio é vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que prontamente aceitou o convite do nosso seminário, a quem nós, com alegria, com prazer, passamos a palavra nesse instante para sermos edificados por intermédio dela. Com a palavra, reverendo Marcos. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, boa noite a todos. Antes de lermos o texto sagrado, eu gostaria de cumprimentar de maneira especial reverendo Ademir, presidente da nossa Jurete, doutor presbítero Rintz, nosso presidente da Fundação JMC, também na pessoa do reverendo Ronaldo, nosso diretor. Quero cumprimentar todo o corpo docente, pastores, amigos antigos, meu grande professor, reverendo Ernstein, está ali, firme, um privilégio poder estar aqui. E quero também, de maneira muito especial, cumprimentar o nosso corpo discente, aqueles que vão agora para o segundo ano, terceiro e quarto, seguindo com seus estudos. E de maneira muito carinhosa, os nossos calouros, aqueles que estão chegando agora, e as informações que eu tenho, serão cerca de 40 esse ano. Que bênção! Louvado seja o Senhor Jesus, cabeça da igreja. Eu quero, em nome da mesa do Supremo Concílio, parabenizar o nosso seminário e dizer que nós estamos orando para que este ano letivo 2024 seja de fato um ano próspero, um ano frutífero, de muitas bênçãos, não só no seminário José Manuel da Conceição, mas em todos os demais seminários da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E o nosso desejo é que os nossos seminários sejam verdadeiras casas de profetas e formem homens absolutamente comprometidos com a palavra, com a sã doutrina, e determinados, homens resilientes, que de fato vão viver o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para a nossa reflexão desta noite, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Quero ler com os irmãos capítulo 22, versículos 12 até o versículo 16. Capítulo 22 de Atos, versículo 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele me disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, muito obrigado por esse grande privilégio de podermos estar aqui nesta ocasião, participando, ó Deus, deste culto, e agora, ó Deus, preparados para receber a instrução da Tua palavra. Permita, Senhor amado, que o mesmo Espírito Santo que a inspirou esteja agora iluminando a nossa mente, para nós podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria, desejosos de colocar os ensinamentos da Tua palavra em prática em nosso dia a dia. Ó Deus querido, de maneira especial, suplico-Te uma bênção para o nosso seminário José Manuel da Conceição.
Permita, Senhor, que neste ano de 2024, muitas e muitas bênçãos especiais sejam derramadas sobre esta verdadeira casa de profetas. Que os irmãos que aqui estão se preparando a Deus, recebendo as instruções necessárias para servir ao Senhor verdadeiramente, que aproveitem ao máximo este tempo, estas experiências, e possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja conosco, ó Deus, e seja com a tua igreja, a igreja presbiteriana espalhada por este Brasil afora, os nossos seminários que já retomaram as atividades, começando esse novo ano letivo. Permita, Senhor, que todos eles, cada vez mais, fiéis à tua palavra, possam, ó Deus, cumprir este santo ministério. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, de fato, estamos aí no limiar de um novo ano, começando as nossas novas atividades, e para muitos, aliás, para todos nós, sempre o novo traz, assim, uma certa expectativa, às vezes de esperança, às vezes de confiança nesse novo ano, vai ser diferente, nós vamos fazer melhor, vamos fazer mais, vamos fazer a diferença. Mas também junto com esse sentimento, muitas vezes nos assaltam alguns pensamentos de ansiedade, de medo e às vezes até, em alguns casos, de aquele desejo de desistir, será que vai dar certo, vamos ou não? Diante disso, com certeza a palavra de Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, enche bastante o nosso coração. Humilhai-vos, portanto, debaixo da soberana e da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele te exalte e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, que certamente Ele cuidará de você, cuidará de nós. Com certeza. Então, nesse misto de ansiedade, de expectativas, que nós vamos começar mais um ano em todos os nossos seminários espalhados por esse grande Brasil. Esse novo, de fato, ele pode às vezes até nos incomodar com algumas perplexidades e pode até, em alguns momentos, querer nos abater, mas de maneira alguma nós podemos desanimar, de maneira alguma nós podemos desistir. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, ele diz lá, né, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Certos de que o Senhor está conosco, seguiremos adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O próprio Jesus diz que quem de fato aceitou esse chamado, quem assumiu esse chamado, tem que assumir o ônus dessa vocação e não pode de fato olhar para trás, porque aquele que olha para trás está dando um atestado de que não está de fato preparado para as demandas desse reino, né? Mas a Bíblia diz claramente para nós que o justo, ele vive por fé e ele não retrocede. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 10, terminando as suas instruções, depois de trabalhar bem a realidade da supremacia da pessoa de Cristo e da obra de Cristo, e exatamente com o objetivo de demover aqueles leitores originais do sentimento de retroceder, de quererem voltar ao judaísmo. Ele diz, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé, nós vamos seguir em frente. E aí vem o capítulo 11, o poderoso capítulo da fé, mas depois no 12 ele vai dizer que nós olhamos e caminhamos olhando para o autor e consumador da fé, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, mas correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. É nesse contexto que o nosso
texto de Atos tem muito a nos ensinar. Se vocês observarem, e a maioria aqui sabe muito bem disso, nós estamos aí no final da terceira viagem missionária, no contexto da chegada de Paulo a Jerusalém e logo em seguida a sua prisão. Especificamente no nosso capítulo 22, nós temos aí a primeira defesa de Paulo, ainda em Jerusalém, diante das autoridades religiosas e do povo, provavelmente lá na fortaleza Antônia. E nós temos no livro de Atos, com essa, mais 3 defesas, em 3 momentos, portanto 4 momentos ao todo, em que nós podemos ver no livro de Atos, Paulo apresentando a sua defesa. E em todas elas fica claro a não preocupação dele com ele mesmo, em se defender, em sair daquela situação ileso. Não, em todas as suas 4 defesas, essa em Jerusalém e as outras 3 na Cesareia, diante dos governadores do próprio rei, em todas elas, ele aproveitou a oportunidade para testemunhar da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos observar claramente que aí no capítulo 22, versículos 1 até o 21, ele divide a sua defesa em 4 partes. Primeira parte da sua defesa, nos versículos 3 a 5, ele vai falar da sua vida anterior, antes da conversão, a sua vida ainda pautada pelos princípios, pelos padrões do judaísmo. E ele vai deixar claro como ele viveu aquilo intensamente. Depois dos versículos 6 e versículo 11, ele vai contar com detalhes, com riqueza de detalhes, a sua experiência com Jesus, aquele momento da conversão, do encontro de Jesus com ele. Ele vai ali, então, deixar claro o que aconteceu com ele naquela estrada rumo a Damasco. E depois, dos versículos 12 até o versículo 16, ele vai falar agora da sua nova vida, aquela vida agora vivida a partir dos padrões de Cristo Jesus. E depois, encerrando a sua defesa, mas na verdade o seu testemunho, dos versículos 17 a 21, ele vai falar agora das implicações desta nova vida, ou seja, do seu comissionamento para o ministério, para verdadeiramente testemunhar da graça, independentemente dos riscos. Na verdade, nessa primeira defesa aí, nós temos um verdadeiro plano mestre de evangelismo, não é isso, doutor Chum? Tem aí claramente o que eu era, o que aconteceu comigo, o que eu sou, e o resultado disso, as consequências disso na minha vida. Então ele dá esse testemunho ali, mas nesse testemunho, a essência, ao meu ver, está exatamente aí nesses versículos 14 e 15, quando para o apóstolo Paulo, aí se encontra a essência do seu chamado. Na verdade, a essência da vida cristã, o sentido essencial da vida cristã. Ele diz aí, então, Ananias me disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás que ser sua testemunha diante de todos os homens. Você vai ter de testemunhar daquilo que tens visto e ouvido. Para o apóstolo Paulo, desde o início, ele estava convicto de que o seu chamado, que ele havia sido essencialmente chamado para conhecer a Deus, para prosseguir neste conhecimento e para testemunhar desse conhecimento. Isso sempre esteve claro na mente do apóstolo Paulo, né? Ele entendia que, de fato, havia sido chamado, que a partir daquela transformação poderosa, daquele encontro poderoso lá na estrada de Damasco, que a essência do seu chamado era conhecer a Deus, era perseverar nesse conhecimento, era testemunhar desse conhecimento com fidelidade e com senso de urgência. Ele sabia disso. Em outras palavras, o apóstolo Paulo sabia que ele havia sido alvo da graça e
concomitantemente transformado em testemunha da graça. E, na verdade, todos nós fomos e temos sido alvos da graça, mas automaticamente transformados em testemunhas da graça. Pedro deixa isso claro também, quando diz que ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciarmos as virtudes daquele que de lá nos tirou. Então, Paulo tinha, de fato, essa consciência. Desde o Velho Testamento também, o profeta Oséias também tinha essa consciência, e é levantado por Deus exatamente para ensinar a respeito disso. Oséias capítulo 6, verso 3, ele diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Noutra versão, conheçamos e corramos atrás do conhecer a Yahvé. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo cada vez mais. Numa outra versão ainda, conheçamos e perseveremos nesse conhecimento. Na visão do profeta, conhecer a Deus era essencial. Era essencial. E na visão dele, conhecer a Deus tinha um sentido de saber por experiência. Tinha um sentido experimental. E por isso que era indispensável que não só os sacerdotes, não só os religiosos, mas todo o povo pudesse ter esse verdadeiro conhecimento de Deus, por experiência. Mas nos dias de Oséias, mais de 2.750 anos atrás, o povo havia se afastado desse conhecimento, menosprezado esse conhecimento. Os filhos de Israel não tinham mais interesse por esse conhecimento de Deus. E por causa disso, Deus levanta o profeta para dizer que já tinha aberto um processo contra os filhos de Israel, porque não havia no país mais verdade, nem amor, e ele diz, nem conhecimento de Deus, capítulo 4, verso 1. E por causa disso, o próprio Deus diz, o meu povo está sendo destruído por falta desse conhecimento. Inclusive os sacerdotes nos dias de Oséias haviam afastado desse conhecimento, estavam rejeitando esse conhecimento. E na visão do profeta, quando especialmente os líderes menosprezam esse conhecimento, quando os líderes não amam esse conhecimento, não buscam, não perseveram nesse conhecimento, não somente eles, mas eles e todo o povo caminham a passos largos para a perdição. Na visão do profeta, a falta desse conhecimento de Deus, de fato, abre as portas para as inúmeras corrupções, nas suas mais variadas formas. E é isso que estava acontecendo nos dias do profeta Oséias. Quando, especialmente, os líderes abandonam o conhecimento de Deus, eles e o povo se corrompem, e a passos largos caminham para a apostasia, por falta desse conhecimento. Segundo o profeta, menos conhecimento, quanto menos conhecimento de Deus, menos prazer no arrependimento. E quando não há choro por causa dos pecados, a piedade é substituída pela religiosidade e acaba destruída pelo sincretismo. E na base de tudo está a falta do conhecimento de Deus. Portanto, a despeito das circunstâncias, todos nós, e vocês que fazem parte do chamado corpo discente da nossa casa, e que estão seguindo com os estudos, os que estão chegando agora, todos nós efetivamente fomos chamados para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para confessar e obedecer às verdades desse conhecimento. E todos nós fomos chamados para testemunhar da graça desse conhecimento. Todos nós. Na visão do apóstolo Paulo,
na verdade, crescer na graça e no conhecimento de Deus e da sua vontade é, de fato, o propósito principal do chamamento do eleito. É a essência da vida cristã e é a única maneira de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado e frutificando em toda boa obra. Colossenses capítulo 1, verso 10. É a única maneira de verdadeiramente agradar ao Senhor. Em João capítulo 17, na famosa oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus disse que esse conhecimento, ele de fato é uma experiência relacional. Por 7 vezes ele usa o verbo, e o verbo que aparece aí para conhecimento tem de fato esse sentido experimental, esse sentido relacional. Esse conhecimento de proximidade não tem relação com conhecimento esotérico, teórico, contemplativo. Não. Por isso é que Jesus vai deixar claro que o mundo não conheceu exatamente porque não teve esse relacionamento com Ele. Por isso, esse conhecimento, ele exige de nós esse relacionamento com o Senhor Jesus. Na visão de Jesus, esse conhecimento pessoal, esse conhecimento experimental, esse conhecimento relacional, tem a ver com partilhar da intimidade de Deus, ser conhecido por Deus e poder conhecer a Deus cada vez mais. E isto, na visão de Jesus, envolve discernimento, envolve obediência, envolve dependência. Dependência. O próprio Jesus disse, João capítulo 10, verso 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Há um relacionamento íntimo. Para o apóstolo Paulo, esse conhecimento pessoal, esse conhecimento experimental, esse conhecimento relacional, ele exige, primeiramente, renúncia. Escrevendo aos Filipenses, ele vai deixar claro que ele renunciou tudo, considerou toda aquela experiência antes da conversão e toda aquela situação como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. Renúncia. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Renúncia, determinação. Na visão do apóstolo Paulo, é indispensável ter foco para, de fato, crescer nesse conhecimento, para ter realmente essa experiência profunda com o Senhor. Foco, concentração. Claramente, ele deixa isso para nós, também aos Filipenses, quando ele diz que prosseguia para o alvo, e ali nós temos isso de maneira clara, uma visão absolutamente concentrada, focada. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, que eu citei hoje, diz lá que nós temos que focar, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Para Josué, próprio Deus diz que ele tinha que ter o cuidado de fazer tudo quanto o servo Moisés tinha ensinado para ele, e não desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Foco. Para crescer nesse conhecimento tem que ter foco, tem que renunciar. Mas, segundo o apóstolo Paulo, tem que ser perseverante, tem que ter perseverança. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versos 4 a 7, ele deixa claro que uma das virtudes que de fato identifica o verdadeiro ministro de Deus é a perseverança. A perseverança. E mais do que nunca, nós precisamos de pastores, nós precisamos de líderes perseverantes, em face de todo esse condicionamento sociológico que está aí cada vez mais pressionando a igreja. Precisamos de pessoas com profundo conhecimento relacional mesmo com Deus, que conheça verdadeiramente a palavra do Senhor, que tenha experiência com o Senhor e esteja focado no ministério. Diz o apóstolo Paulo que o soldado não pode se envolver em outras coisas, e seu grande foco, objetivo, é satisfazer aquele que o arregimentou.
Portanto, é indispensável essa perseverança. Segundo o apóstolo Paulo, de fato, nós precisamos demonstrar essa perseverança, vivenciar essa perseverança, suportando as aflições, as privações, as angústias, perseverar nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na santidade e no conhecimento do Senhor e na prática do amor. Tudo isso constitui marcas distintivas do ministro da nova aliança. Homens perseverantes. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz que a perseverança na esperança em Jesus Cristo era uma das marcas, uma das provas da eleição daqueles irmãos. Tessalonicenses capítulo 1, verso 3 e 4. Paulo chega a dizer que a perseverança e a fé daqueles irmãos, em meio às terríveis perseguições, tribulações, era motivo de orgulho para eles, ou seja, Paulo, Silas e Timóteo, e ele chega a dizer que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, elogiando a perseverança daqueles irmãos. E ensinando, ou transmitindo os seus últimos ensinamentos para o seu filho na fé, Timóteo, falando das muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Paulo ensina a Timóteo que no bom combate da fé, o homem de Deus não tem que se envolver com essas coisas, pelo contrário, tem que seguir com perseverança a justiça, a piedade, a fé, o amor e a mansidão. Esse é o desafio. E ainda, conforme o apóstolo Paulo, esse do testemunho de Atos, lá diante daquela ferrenha perseguição, e sendo acusado de coisas que ele não devia, injustamente, mas dando o seu testemunho da graça de Jesus na vida dele, na visão dele, conhecer a Deus profundamente, com experiência pessoal, mesmo com o Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, é isso que nos torna habilitados para o ministério da palavra. E esse conhecimento, ele é indispensável para a unidade da igreja. Para que a igreja tenha unidade, é indispensável que seus líderes tenham profundo conhecimento do Senhor, intimidade com o Senhor. Quando Paulo percebe que uma onda de divisão e de confusão já chegava na igreja de Filipos, ele vai deixar claro na sua carta que a sã doutrina é indispensável para a unidade da igreja. E é por isso que nós temos que ter obreiros bem formados e comprometidos com esse conhecimento, perseverando nesse conhecimento e testemunhando desse conhecimento. Na visão do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 e 13, ele diz que o próprio Deus, Ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de que estes preparem os santos para o ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. E desta forma, seremos sim crentes maduros e alcançaremos a estatura espiritual de Cristo. Portanto, de fato, conhecer a Deus, perseverar neste conhecimento, buscar esse conhecimento. Uma das versões lá, a versão de Jerusalém, correr atrás do conhecimento de Yahvé. Ou seja, buscar cada vez mais esse conhecimento com experiência com Deus e testemunhar desse conhecimento.
Isso tem a ver com a essência do nosso chamado. Meus queridos irmãos, eu quero terminar hoje e em nome da mesa do Supremo Concílio. E nós temos feito isso pelos seminários da nossa igreja. Diante da necessidade da nossa igreja, mais do que nunca, nós precisamos de pastores comprometidos com a sã doutrina, mas pastores que apacentem com sabedoria, com inteligência e verdadeiramente tenha experiência com o Senhor. E por causa disso, eu gostaria de terminar com 4 conselhos, especialmente para os nossos alunos. Alguém já disse que conselho só se dá a quem pede. Vocês não me pediram, mas eu quero deixar 4 conselhos aqui para a reflexão de vocês, para que de fato nós tenhamos verdadeiramente homens comprometidos, homens que vivam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro conselho, de fato, vivam o Evangelho, honrem com a vida o Evangelho de Jesus Cristo. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, lutando juntos pela fé evangélica. Honrem o Evangelho do Senhor Jesus. Viva como cidadãos do reino celestial. Acima de tudo, honrem o Evangelho. Vivam de modo... Hoje estamos vivendo dias difíceis. Na verdade, nunca fomos tantos em termos de evangélicos, entre aspas. As estatísticas dizem aí que já passamos de 30 milhões. Nunca fomos tantos, mas nunca fomos tão desmoralizados como ultimamente. Mas por falta de homens que de fato vivam o Evangelho. Vivem o Evangelho. Segundo conselho, dê ênfase à oração, ao cultivo dessa vida espiritual, desta comunhão, esse conhecimento relacional com o Senhor. Na terceira declaração de Deus aos pastores, por meio do profeta Jeremias, Deus diz que a falta de oração da parte dos líderes, a consequência são a estupidez e a preguiça. A falta de comunhão com o Senhor vai levar à estupidez e à preguiça, né? E lá em Jeremias capítulo 10, 21, diz lá que esses que não têm vida com Deus, eles, na verdade, eles não têm mensagem, eles não prosperam e as suas ovelhas dispersam. John Dresch, um pastor menonita por mais de 50 anos, ele dizia que líderes sem oração são líderes que não reproduzem. E uma principal ordem na grande comissão, Mateus 28, é fazer discípulos. Fazer discípulos. Sem vida com Deus. Conta uma história de alguém que, um pastor frustrado no seu ministério, chegou para um velho pastor e perguntou se Deus tinha privilegiados, se Deus fazia acepção de pessoas. E o velho pastor, humildemente, disse: é óbvio que Deus não faz acepção de pessoas, é óbvio que Deus não tem privilegiados, mas uma coisa é certa: Deus tem amigos íntimos. Deus tem amigos íntimos, com certeza. Dê ênfase à oração. Orem, tenha comunhão com o Senhor, né? Stanley Jones disse: se fosse dado a ele o direito de pedir apenas um dom, ele pediria o dom da oração, porque dela
ouviria todas as outras coisas. Spurgeon dizia que eu não tenho autoridade para ficar de pé diante dos homens se não tiver estado de joelhos diante do Senhor. Oração, comunhão com o Senhor. Orem mais, precisamos de pastores comprometidos com oração, que paguem o preço da oração, né? Perguntaram para Hudson Taylor o segredo do sucesso do seu trabalho na China. E ele disse: se eu fosse denominar o segredo do sucesso, é que o sol nunca me pegou dormindo. O sol nunca me pegou dormindo. Deem ênfase à oração. E o terceiro conselho: dediquem tempo, profundidade, interesse ao estudo e à pregação da palavra. Estudem e preguem a palavra, a tempo e a fora de tempo. Das promessas de Deus por meio do profeta Jeremias é que Ele nos daria pastores segundo o seu coração, que nos apacentassem, ou seja, nos alimentem com conhecimento, ou seja, conhecimento de Deus, e com inteligência, com prudência, com cautela, com sabedoria. Dedique ao estudo da palavra e à pregação da palavra. Façam discípulos. Façam discípulos. Paulo diz, né, escrevendo a respeito dos ministros da nova aliança: nós não somos como tantos outros, nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra da verdade, a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, e na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Admoestando e também exortando a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, citando Josué, Deus diz: não cesse de falar desse livro. Não cesses. Medite nele dia e noite, e tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E por último, meus queridos irmãos, amem a igreja do Senhor. E no nosso caso, a igreja presbiteriana. Ame a igreja. Ame a igreja. 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aprendam desde já, em muitos momentos sofreu dano. Ame a igreja. Muitas vezes sofremos muito por causa de líderes que não têm essa consciência e verdadeiramente não amam a igreja. Amem a igreja do Senhor, a igreja da qual Ele é o cabeça. E assim, sigamos em frente, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Feche os seus olhos. Faça a sua oração. A essência desse chamado tem relação direta com conhecer a Deus. Esse conhecimento relacional tem relação direta com prosseguir neste conhecimento, na busca desse conhecimento, aprofundando esse conhecimento. Mas tem relação direta também com testemunhar deste conhecimento, proclamar este conhecimento, fazer discípulos. Que isso esteja bem claro no seu coração e que nós tenhamos aqui homens comprometidos com a palavra do Senhor, com a sã doutrina,
e que estejam determinados, resilientes, a seguir em frente, a despeito das adversidades, das lutas, das oposições. Entoemos o hino Firme nas Promessas. Ao som do instrumento, convido os irmãos que se coloquem de pé. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós aqui esta noite e sobre os demais irmãos nossos, espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis se sentar.
Este é um momento emocionante para o Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Como emocionante é qualquer largada. Hoje nós estamos reunidos, depois de cultuarmos ao nosso Deus, para iniciar o período acadêmico do ano de 2024. E os preparativos para este momento estão acontecendo, finalizando, e é muita alegria para nós podemos começar a oferecer aos nossos estudantes o que eles precisam para este ano letivo que temos pela frente. Nós queremos começar agradecendo a Deus pela Igreja Presbiteriana Ebenezer, e aqui representada pelo seu pastor, um dos seus pastores, reverendo Wilson Penalva, que gentilmente disponibilizou o templo para realizarmos este culto de abertura. Queremos também agradecer ao maestro Leandro, que pôde participar deste culto conosco, mais uma vez, nosso agradecimento. E, de uma maneira também muito especial, queremos agradecer aqui a presença da Fundação Educacional JMC. Está aqui representada pelo seu presidente, presbítero Hintze. Gostaria que ele ficasse de pé. E, de imediato, já pergunto ao irmão se gostaria de dizer algumas palavras aos nossos alunos e aos nossos professores. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É para nós da Fundação JMC uma satisfação muito grande estar aqui nesse culto de louvor a Deus e gratidão pelos nossos novos alunos, pelos alunos já que estão continuando com a gente, segundo, terceiro, quarto ano, e dizer que é uma alegria para nós da Fundação cumprirmos o nosso papel, cumprirmos o motivo pela qual a Fundação foi criada, que é ajudar no sustento financeiro do nosso seminário. E nós fazemos isso com muita alegria no coração. A Fundação tem sido muito abençoada, assim como também o seminário tem sido muito abençoado. Então eu só gostaria de agradecer a Deus e desejar para vocês, todos os alunos do seminário, para os professores, para os funcionários, um ano muito abençoado na presença do Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Temos também conosco nosso irmão e presbítero João, que também compõe a administração da Fundação JMC. Eu gostaria que o presbítero João se colocasse de pé. Agradecemos a presença do Senhor. Deus abençoe. E nós temos também conosco a nossa Jurete JMC, e aqui representada pelo seu presidente, reverendo Ademir, a quem franqueio a palavra, se gostaria de dirigir-se aos irmãos. Queremos saudar a todos e todas nessa noite, os alunos que já fazem parte do nosso seminário, é uma alegria revê-los, de estarmos caminhando junto. Os calouros que estão chegando também, que Deus fortaleça a vida de vocês. Não pense que a vida vai ser fácil no seminário, os professores que o digam já estão certos e tudo acertado, mas que Deus fortaleça a vida de vocês. E em nome da Jurete temos representando também aqui o presbítero Alexandre. Onde está o presbítero Alexandre? É nosso membro da Jurete. Temos mais algum aqui? Presbítero Amaro, reverendo Anacleto, que ele é do interior de São Paulo, e o reverendo Eduardo, que é de São Bernardo do Campo.
nós 5 formamos a jurete do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. E nós caminhamos junto com a direção do seminário. E é uma alegria podermos tomar as decisões para o melhor desenvolvimento daquela casa. Então, que Deus abençoe a vida de vocês nesse início de caminhada aí, nesse início de ano acadêmico, e podem contar com a jurete para aquilo que for necessário. Que Deus os abençoe. Presbítero Alexandre, eu gostaria que se colocasse de pé para que os irmãos estudantes pudessem conhecê-lo, membro da Jurete São Paulo. Obrigado, presbítero Alexandre. Nós queremos também agradecer e apresentar aos estudantes recém-chegados o coordenador de cursos do nosso seminário, reverendo Hermes Maia. Gostaria que ele se colocasse de pé para que os novos pudessem conhecê-lo. Reverendo Hermes é coordenador do curso e também professor da nossa instituição. Obrigado. E agora eu quero convidar os professores do nosso seminário para que se colocassem de pé, para que os estudantes pudessem reconhecê-los. Por favor. Aqui nós temos ao centro a nossa irmã e professora Raquel, que será professora dos irmãos na área de psicologia. Muito obrigado, professora Raquel, pode se assentar. Em seguida, nós temos o nosso irmão reverendo Guilherme, que, diga-se de passagem, concluiu seu doutorado agora, este ano, e vem estar conosco na continuidade dos seus serviços ao seminário, e bem como aos estudantes. Nós temos, logo em seguida, o nosso irmão e reverendo Geimar, que a partir desse ano passa a fazer parte do nosso corpo docente. É com muita alegria que nós já o recebemos hoje na reunião dos professores e agora apresento aos demais estudantes que estarão com ele durante este ano. Logo em seguida, obrigado, reverendo. Logo em seguida temos nosso irmão reverendo Sérgio Lima, que já nos acompanha e acompanha o seminário já há alguns anos, não vou mencionar, e que estará com os irmãos na área de missões. Logo em seguida, obrigado, reverendo, nosso irmão reverendo Walter, que também é professor do seminário na área de História, e estará com vocês para sentar, reverendo. E logo em seguida, nosso irmão reverendo Dario, que é professor na área de exegética e que muito nos alegra com a sua presença aqui, bem como também na sua função de vice-diretor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Vou sentar. Logo em seguida, nós temos também um novo, que é o nosso irmão reverendo Alberto, um novo membro do nosso corpo docente, que estará nos auxiliando na área de cultura geral. Muito obrigado, reverendo Alberto. Reverendo Felipe, que já está conosco já há algum tempo e estará com vocês daqui para frente. Muito obrigado, reverendo Felipe. Reverendo Chum, na área de teologia de missões, é uma alegria tê-lo conosco e com certeza será uma alegria para os estudantes aprender missões com o irmão. Muito obrigado. E a extrema esquerda, minha esquerda aqui, o reverendo Edson. Foi mal. Melhor, à direita de quem entra no templo. Reverendo Edson é professor da área de cultura geral e estará com vocês por longos primeiros semestres. Com certeza irão aprender muito da nossa língua e de áreas afins. Muito obrigado, reverendo Edson. Aqui nós temos também o reverendo Ageu, uma alegria tê-lo conosco esta noite. Reverendo Ageu da área de teologia sistemática, e vocês terão muitas aulas com ele e vão desfrutar muito do que ele tem a oferecer de conteúdo. Uma alegria sua presença, reverendo Ageu. Pode sentar. Queremos agradecer também a presença de pastores. Gostaria de pedir aos pastores que nos visitam esta noite, neste culto, que se colocassem de pé.
temos pastores aqui, eu não serei capaz de dizer o nome de todos, mas nossa gratidão, reverendo Rubens, e demais que nós não temos aqui o nome precisamente, nós queremos reverendo Jair, e agradecemos a presença desses irmãos, e é uma alegria tê-los conosco. Poder sentar. Eu quero também lembrar aqui que está conosco o reverendo Donizete, professor do nosso seminário de cultura geral. Esse eu esqueci porque ele está meio ao centro. Deve ser por isso a minha dificuldade, mas reverendo Donizete, professor de cultura geral, nosso grande amigo. Meus irmãos, queremos também agradecer aos irmãos da igreja local, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, e com a permissão dos presentes, eu quero destacar aqui a presença da nossa irmã Neida. Eu gostaria que ela se colocasse de pé, muito significativa para esse que vos fala pessoalmente, e também para a história do nosso seminário, a viúva do nosso querido reverendo Onésio Figueiredo. É uma alegria tê-la e a família que a acompanha. Nós queremos também dizer da alegria de receber aqui as esposas, possivelmente parentes de seminaristas. Nós queremos dizer que essa companhia que vocês fazem aos seminaristas são importantes para a vida acadêmica deles, e que continuem e estão convidados a estarem presentes nos cultos que nós realizamos no seminário, e isso para eles é significativo. Eu espero que continuem neste companheirismo, auxiliando-os nesses momentos. Queremos também dar as boas-vindas aos seminaristas recém-chegados, aqueles que começarão os seus estudos este ano, e gostaria de convidá-los a se colocarem de pé, para que os demais veteranos pudessem conhecê-los. Eis a turma que entra no nosso seminário este ano. Irmãos, professores, corpo docente, eis seus alunos. Que o Senhor abençoe ricamente esses irmãos nesta carreira que ora se inicia. Poder sentar. Nós queremos também dizer da alegria do seminário em iniciar mais um ano letivo. E a partir desse momento nós declaramos abertas as atividades acadêmicas do Seminário Teológico JMC para o ano de 2024. Que o Senhor continue nos abençoando como tem feito até agora, e mais uma vez expressamos a nossa gratidão a Deus pela vida do reverendo Marcos Antônio Sérgio, que prontamente atendeu o nosso convite e pôde ser o portador da palavra do Senhor esta noite, que muito nos edificou o coração. Que o Senhor nos abençoe e tenha um bom retorno para os seus lares. Dentro.